A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus irmãos, que Deus abençoe a cada um de vocês. Olha, nós estamos aqui com a sequência desses estudos da apostila Apocalipse Simplificado. Você que está chegando agora, né? Fique atento aí, ó. Essa apostila está liberada para você baixar. O link vai estar na descrição desse vídeo e dos outros, né? Do seminário Apocalipse Simplificado. Você pode baixar gratuitamente. Né? Já estamos falando isso nos outros vídeos. Orientamos você baixar, imprimir, encadernar, fazer suas anotações, né? Conferir na Bíblia e compartilhar com outras pessoas, tá bom? Os direitos autorais estão reservados para curso bíblico online. Proibida a reprodução total ou parcial para fins comerciais. Você pode distribuir livremente, sempre de forma gratuita, sem modificar o conteúdo do material, tá bom? Se você quiser o uso licenciado em livros, apostila, vídeo e outras coisas para materiais didáticos, entre em contato com a gente por esse e-mail, contato@cursobiblicoonline.com.br, tudo bem? Vamos lá. Ó, a primeira aula que nós tivemos foi a aula Sinais da Vinda de Jesus, aula 1, tá? Muito importante. Aula 2, fundamental, o arrebatamento e a vinda de Cristo. Ah, pastor, ficou alguns detalhes, vamos trabalhar os detalhes também, tá bom? Terceira aula, quando ocorrerá a ressurreição dos santos? Tá? Essa aula complementa essa e essa aqui também. Então, essa aula do meio, essa aula do arrebatamento, meus irmãos, é fundamental. Tudo bem? E aí, fizemos também a aula As Principais Características do Anticristo. Hoje também vamos falar um pouco do Anticristo, claro. Não tem como falar de Apocalipse sem falar desse personagem que está relacionado ao tempo do fim. Tá ok? Hoje vamos fazer a aula 4, aliás, é a aula 5, né? Está escrito errado aí, que é preterismo, perguntas e respostas. Será que Jesus Cristo já veio? Bem, é isso que o preterismo ensina, que Jesus Cristo já veio, a vinda já ocorreu, tá? Vamos lá. Preterismo, perguntas e respostas. Bem, para falar sobre o preterismo rapidamente, né? O preterismo, ele ensina o seguinte. Coloquei um asterisco que já vou explicar sobre ele primeiro, tá? Às vezes chamado de preterismo completo ou pleno também, tá? Distinguindo-se do preterismo parcial. Pelas perguntas, eu percebo que as perguntas feitas estão relacionadas ao preterismo completo. Ambos os casos fazem distinção entre a vinda e o dia do Senhor. Para eles são duas coisas diferentes que também já teria ocorrido, ok? Vamos lá. Então, esse caso que nós estamos avaliando, eles dizem que a vinda, a parousia, já ocorreu quando? Em 70. Tá? Então, no fim da história, não vai haver a parousia. A ressurreição e arrebatamento também já ocorreu. E não haverá, então, ressurreição nem arrebatamento. O juízo final já ocorreu. Então, nesse ponto de vista, não haverá juízo final. Torna a repetir, para quem precisa desenhar, mastigar, engolir, aqui, ó, pus o asterisco, nós estamos tratando do preterismo completo, que é um pouco diferente, alguns detalhes em relação ao preterismo parcial. Vamos lá. Vamos verificar se tudo isso aqui já ocorreu mesmo, né? A vinda de Jesus, a ressurreição, o arrebatamento, o juízo final, isso teria ocorrido em 70 depois de Cristo. Então tá aí o tal do preterismo pleno, preterismo, o clássico, né? Ele diz o seguinte, que da primeira vinda de Jesus, aí vem a morte na cruz. Quando chega em 70 depois de Cristo, acontece a destruição de Jerusalém, do templo, né? E isso seria Jesus vir sobre as nuvens. Eles vão usar alguns versos como base, né? Então, vou colocar um comentário do Sproul aqui, que diz o seguinte, preterismo parcial. O Sproul fala o seguinte, muitas das profecias do futuro se cumpriram no século I, nessa visão, não é a visão do autor, né? É um comentário. Muitas das profecias do futuro se cumpriram no século I. A maioria dos preteristas, dizem que os primeiros 20 capítulos de Apocalipse já aconteceram, enquanto os dois últimos, que é o capítulo 21 e 22, fala do novo céu e nova terra, ainda têm que ser cumpridos. Tendem a ser pós-milenistas em sua maneira de pensar. Ou seja,
Pós-milenista é que a vinda de Jesus é após o milênio, sustentando que o milênio não seria, né, 1000 anos literais. Começou com o advento de Cristo. Então, a partir do momento que Jesus ascende ao céu, já inicia o milênio e não seria 1000 anos literais. Isso seria a ideia do preterismo parcial. O preterismo pleno ensina que todas as profecias referentes à vinda de Cristo, incluindo o milênio e o julgamento final, se cumpriram já no século I. O preterismo pleno é considerado herege, visto que nega uma verdade essencial da Escritura, o retorno do rei. Vamos lá. Os primeiros 3 séculos da igreja, esse é um comentário do Millar, tá? Na teologia sistemática dele explica isso. Os 3 primeiros séculos da igreja foram provavelmente dominados pela posição que hoje chamamos de pré-milenismo. Esse provavelmente é porque provavelmente ele não defende o pré-milenismo, portanto, vai ter que colocar ali um arzinho de dúvida no leitor, mas não é provavelmente não. Deixa eu explicar para você. Vou ler. Os primeiros 3 séculos da igreja foram dominados pela posição que hoje chamaríamos de pré-milenismo, chamamos de pré-milenismo. Ou seja, nos 3 primeiros séculos da igreja, só se ensinava pré-milenismo. Mas no 4º século, no século IV, um donatista africano chama... Sabe o que é donatista? Donatista significa que a pessoa não cria no corpo de Cristo, não cria que o corpo de Cristo era físico, real, ok? Chamado Ticônio, propôs uma concepção corrente. Veja bem, só um detalhe para colocar aqui. Ticônio não era um donatista daquele absoluto. Ele tinha um certo grau de donatismo em seus comentários. Provavelmente, esse donatismo dele não era assim um donatismo consciente. Às vezes a fala que ele falava era uma fala um pouco mal interpretada. Mas vamos lá. Propôs uma concepção concorrente, ou seja, concorrente ao pré-milenismo. Então, embora Agostinho fosse um oponente veemente dos donatistas, ele adotou a posição de Ticônio. Então, Agostinho vai adotar a ideia de Ticônio em relação ao pré-milenismo, sobre o milênio. Essa interpretação, está escrito 2 vezes, se tornaria predominante no pensamento escatológico durante toda a Idade Média. Então, a partir que Agostinho endossa as ideias de Ticônio, provavelmente outros falaram nesse período também, junto com Ticônio, o milênio não está no futuro. Essa seria a ideia. Mas já começou. Os 1000 anos se iniciaram com a vinda de Cristo. O pré-milenismo provavelmente foi a posição predominante durante o período inicial da igreja. Veja bem, peraí. Provavelmente não. Nós vamos verificar isso na história. O pré-milenismo foi a posição predominante, era o ensino da igreja primitiva até o 3º século. Depois disso, que a coisa começa a ficar complicada. Um comentário aqui, Ticônio, um donatista moderado, tinha revelado, antes de Agostinho, uma filosofia da história fundada na eterna oposição entre a cidade de Deus, inclusive é o título do livro mais famoso do Agostinho, Cidade de Deus e a Cidade do Demônio. Tinha se preocupado com a questão da graça, que Agostinho também vai herdar, e chegado a conclusões semelhantes às que devia chegar mais tarde Agostinho. Claro, eles eram do mesmo período, porém, a impressão que dá é que Ticônio começou a redigir muito antes de Agostinho. Não é porque eles viveram no mesmo período que eles começaram a escrever no mesmo tempo, entende? Então, os textos que usam para falar, alguns dos textos, né, que usam para falar que vir sobre as nuvens, o que os preteristas dizem? Eles dizem que vir sobre as nuvens não é literal, não é algo que a gente vai ver e etc. Isso significa simplesmente um sentido simbólico, que Jesus já veio aqui contra Jerusalém sobre as nuvens para juízo e pronto, isso é a vinda. Isso seria a parousia. Vamos ver. Então, eles usam aqui, por exemplo, põe nas águas as vigas das suas câmaras, faz das nuvens o seu carro e anda sobre as asas do vento. Peso do Egito,
Eis que o Senhor vem, cavalgando numa nuvem ligeira. Eles dizem, olha, Deus já fez o juízo contra o Egito. Isso é uma linguagem totalmente simbólica, totalmente figurada. Tocai a trombeta em Sião, que fala da nova aliança, hein? E clamar em alta voz no meu santo monte, também fala da nova aliança. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está perto. Dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens. Espera aí, eles fazem distinção do dia do Senhor, mas quando convém aplicar uma tentativa de falar que lá a vinda do Senhor nas nuvens é simbólica, aí o dia do Senhor e o dia de nuvens é a mesma coisa. Tá bom. Então fala dia de nuvens e densas trevas, como a alva espalhada sobre os montes, povo grande e poderoso, qual nunca houve desde o tempo antigo, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Olha, essas coisas aqui não aconteceram, tá? Mas vamos lá. O dia do Senhor de nuvens. Vamos conferir. O que a Bíblia fala aqui? Mateus 24, 29 e 31. E logo depois da tribulação, algumas traduções está escrito aflição, mas é o mesmo texto de tribulação, a mesma palavra de tribulação no verso 21, tá? Então, logo depois da tribulação, que é a grande tribulação, logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz. Isso são sinais que Jesus está dando, são sinais visíveis, tá? As estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Então, só aí aparecerá no céu, isso é visível, isso não é simbólico, o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão. Isso aqui não é simbólico, é ver Jesus. Verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens, o Filho do Homem Jesus vindo sobre as nuvens do céu. Olha, se a Bíblia fala que a gente vai ver Jesus vindo sobre as nuvens, me desculpe, mas não tem como eu interpretar isso aqui no simbólico. Aparecerá. Tem como eu simbolizar isso, tá? Com poder e grande glória. Poder e grande glória. O que é glória? Brilho está relacionado à visibilidade. E, aliás, o texto anterior fala que eis que vem como relâmpago. E aí, quando fala que é como relâmpago, ele fala assim, que se mostra do Oriente ao Ocidente. Se mostrar não é se esconder, que ilumina o céu. Então, claramente, deixa claro que aqui ele vai aparecer, olha, aparecerá, se mostra, verão, e ele enviará os seus anjos com rígido clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos, de uma outra extremidade do céu. Isso já teria acontecido. Jesus já enviou os seus anjos para juntar os seus escolhidos. Não, isso não aconteceu. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá. Aqui está bem claro que eles vão ver, nós vamos ver Jesus vindo nas nuvens. Não é a linguagem simbólica. Até mesmo os que o transpassaram, todas as tribos da terra lamentarão, mesma coisa aqui. Tá? Está falando do mesmo período. Todas as tribos da terra se lamentarão. Sobre ele, sim. Amém. Agora veja bem. Você vai entender por que esse texto tem Apocalipse e por que isso não faz sentido nenhum já ter acontecido em 70 depois de Cristo. Tá bom? O preterismo pleno ou completo é também conhecido como hiperpreterismo. Então você pode aparecer aí, preterismo pleno, completo, hiperpreterismo, um monte de coisa. E tem ensinado a mesma heresia condenada nas Sagradas Escrituras. A palavra desse, olha o que está escrito, Paulo fala aqui. Ó. A palavra desses, Himeneu e Fileto, roerá como gangrena, entre os quais Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita e perverteram a fé de alguns. É claro, queria deixar bem claro que as perguntas que foram feitas, que eu vou colocar aqui agora para vocês, não foram feitas por alguém que é defensor do preterismo pleno, completo, hiperpreterismo importa. Mas é um irmão que ele perguntou com toda sinceridade, porque ele vê algumas coisas que fazem nessa escola teológica, escatológica. Só que aqui ele fala assim, olha, se desviaram da verdade e perverteram a fé de alguns, porque diziam que a ressurreição era já feita. E é exatamente isso que o preterismo pleno, completo, faz.
Tá certo? A pergunta 1. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre essa geração? Mateus 24, 34. Aí a pessoa diz, todas as coisas aconteceram naquela geração, mais claro do que o dia do sol. Pronto, checkmate, acabou. Então se tudo já aconteceu, Jesus já veio, tudo já aconteceu. Porque o Filho do Homem virá na sua glória, na glória de seu Pai, com os seus santos anjos, né, com os seus anjos. E então dará a cada um segundo as suas obras. Essa foi a pergunta 1. E a pergunta 6 foi essa. Vou explicar por que eu pulei do 1 para o 6. Aprenda a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam, suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem essas coisas acontecendo, saibam que ele está próximo às portas. Eu lhes asseguro que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Então, as duas falam sobre a mesma coisa. Todas essas coisas aconteceriam naquela geração e aqui também. A pergunta 1 e 6. Então, foram respondidas juntamente, né? Respondida essa aqui juntamente com a primeira. Não passará essa geração. O que quer dizer isso? Jesus fala assim. Jesus tinha dado todos os sinais da vinda. A partir do verso 15 de Mateus 24, ele começa a falar então da abominável desolação. Então, a partir daí, ele está falando sobre, daquele momento para frente, ele diz, aprendam, pois, da figueira a sua parábola. Quando já o seu ramo se torna tenro e brota folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando vocês verem todas estas coisas, ou esses sinais que eu estou dando, sabeis que ele está próximo, mesmo, às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas se cumpram. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Então ele fala, quando ver essas coisas, que geração? Então eu preciso saber, quando vocês verem essas coisas, todas essas coisas, não vai passar essa geração que vê. Muita gente confunde essas palavras, mas basta reler o texto que temos a elucidação do que o Senhor Jesus Cristo estava falando quando citou essa parábola a fim de ilustrar os eventos que precedem a sua vinda. Quem seria essa geração a qual o Senhor Jesus se refere? Essa é a geração que vai presenciar a abominação da desolação, ou seja, ela vai vir. Portanto, não se trata da geração que estava presente em Jerusalém naqueles dias. Afinal, o próprio Senhor Jesus conclui dizendo que tudo seria cumprido quando estes sinais acontecessem, né? O que certamente não aconteceu naquele tempo. Por exemplo, a vinda de Cristo e o arrebatamento. Não passará essa geração sem que todas essas coisas se cumpram. Observe, quando virdes o quê? Quando virdes, pois, virdes que a abominação da desolação, que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda. Aí, o que alguns fazem? Pegam o texto das 70 semanas, Daniel 9, e falam que depois das 72 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. Jesus será assunto ao céu. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade santa. Um detalhe, quem destruiu a cidade santa não foi o príncipe, foi o povo, tá? O povo dele. O príncipe que há de vir aqui não era Tito, não era nenhum homem que já passou. Será o anticristo, é o príncipe que há de vir. No passado, o povo dele destruiu a cidade santa e o santuário. Mas ele não veio ainda. E o seu fim? Então vamos lá, o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade santa e o santuário, e o seu fim será com inundação. E até ao fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. E ele firmará aliança com muitos. Sabe o que dizem? Dizem que ele que vai firmar aliança com muitos é Messias, é a nova aliança. Por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício. Olha para você ver. Aí eles dizem que Jesus, quem fez cessar o sacrifício
foi Jesus, lá na cruz. Aliás, eles dizem que alguns dizem que tem a ver com a cruz, outros dizem que tem a ver com a destruição do templo. Outros dizem que tem a ver com a morte de Estevão. Então cada um tem uma visão. Mas enfim, o que eles querem dizer é que quem fez cessar o sacrifício foi Cristo. Que é ele que firmou a aliança. Eles têm que apoiar essa ideia. E sobre as asas da abominação virá o assolador. E isso até a consumação, que está determinado será derramado sobre o assolador. Vou dizer para vocês, o príncipe que há de vir, ele vai firmar aliança com muitos. E ele vai na metade da semana, ou seja, semana é 7 anos, na metade da semana, 3 anos e meio, né, ele faz cessar o sacrifício e a oblação. Ele é o assolador e vai ser derramado sobre ele a ira de Deus. Ah, como que prova isso? Vamos lá. Guarda essa expressão, tá bom? Daniel 11. Aqui está falando do anticristo. Só se alguém quiser falar que isso aqui é Jesus. Porque virão contra ele, contra o anticristo, navios de Quitim, ali a figura dele mesmo, está relacionado diretamente ao anticristo. Navios de Quitim que eles causarão tristeza. E voltará e se indignará contra a Santa Aliança. Jesus não vai se indignar contra a Santa Aliança, é claro que não. E fará o que lhe aprouver. Voltará e atenderá aos que tiverem abandonado a Santa Aliança. Esse não é o propósito de Jesus. E braços serão colocados sobre ele, que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o sacrifício contínuo, estabelecendo a abominação desoladora. Irmãos, quem faz cessar o sacrifício contínuo é ele. Ele tira o sacrifício contínuo. Ele é o anticristo, é o iníquo, é o iníquo. Iniquidade está relacionada com o pecado, é o homem do pecado que tira o sacrifício contínuo, não é Jesus. A abominação desoladora, na verdade, é ele mesmo. Seja com a sua imagem, com toda a sua ação. Então, quando vocês virem o anticristo, aí vai começar o que Jesus diz em Mateus 24, aí vai começar a perseguição. Olha o que Irineu fala, Irineu de Leão. Olha o ano que ele está falando isso, 130, 200 depois. Depois, olha para você ver, pouco tempo depois da destruição do templo, pouco tempo depois, que foi em 70, ele é de 130, a igreja primitiva aqui, no caso a igreja pós-apostólica, inicial ali, ela ainda falava de algumas coisas que o preterismo jamais poderia, primeiro, explicar isso aqui. Como que a igreja em 130 a 200 estava falando o seguinte: correm ainda o perigo, e este não leve, perigo não leve, os que pensam erroneamente conhecer o nome do anticristo. Porque se o que deve vir, o que deve vir, o anticristo deve vir. Ou seja, se o anticristo já tivesse vindo em 70, jamais Irineu iria falar do anticristo. Porque o que deve vir tem nome diverso do que eles pensam, facilmente, ou um nome diferente, facilmente serão seduzidos por ele, pensando não ser aquele de quem se deve guardar, bem sabendo que se o seu nome, o nome do anticristo, e ele dá o nome de anticristo mesmo, não é só do espírito do anticristo, ele está falando aqui do iníquo. É por isso que a igreja continua sempre dando o nome de anticristo para o homem do pecado. A igreja sempre fez isso. A igreja sempre chamou ele de anticristo. E a prova está aqui. É uma das provas. E ele fala, bem sabendo que se o seu nome, o nome do anticristo, tivesse de ser proclamado ao nosso tempo, ou seja, o nome do anticristo não é, eu falei disso no vídeo passado sobre o anticristo, não é manifestado aos homens, já teria sido manifestado pelo vidente ou quem teve a visão, tá?
Assim eram chamados profetas antigamente. Você pode testar isso, por exemplo, no livro de Samuel. Já teria sido manifestado pelo aquele que viu o Apocalipse, que é João. João falaria o nome do anticristo, por que não? Porque não faz muito tempo que ele, o Apocalipse, a visão do Apocalipse foi visto. E sim, próximo aos nossos dias. Ou seja, João viu o Apocalipse próximos aos dias de Irineu, no fim do reinado de Domiciano. Domiciano reinou entre 81 e 96. Uau! Irineu está falando o seguinte, gente, não fica tentando descobrir o nome do anticristo, não. E ele vai dar vários exemplos na sequência. Ele dá muitos exemplos de nomes que dão 666. Mas ele está dizendo, olha, se o nome fosse do nosso interesse agora, João teria falado. Por quê? Olha a calma dele em falar sobre isso. Por quê? Não faz muito tempo que João teve a visão do Apocalipse, foi no final, né, do reinado de Domiciano. Ou seja, Domiciano reinou entre 81 e 96, o Apocalipse é datado entre 90 e 97. Então, pelo testemunho de Irineu, está mais próximo de 97 ali. Está entendendo? Aí eu pergunto, peraí, o Apocalipse fala do anticristo depois de 70? Sim, depois de 70. Então, como que o Apocalipse já teria ocorrido, sendo que João vai ter a visão depois que ele ocorreu? Claro que não. Irineu ainda fala, conhecendo, pois, com certeza o número, que é o 666, indicado pelas Escrituras, isso é, 666, devem primeiramente esperar. O que nós devemos fazer? Esperar a divisão do reino entre os 10 reis. Isso joga por terra um monte de coisa, um monte de teoria. E depois, quando eles reinarão, pensando em aumentar o seu poder e ampliar o seu reino, prestar atenção ao homem que, tendo no nome o número indicado, virá improvisamente reivindicar o reino e aterrorizar esses reis, a fim de saber que ele é realmente a abominação da desolação. Ou seja, o que a igreja ensinava? Que a abominação desoladora ou abominável desolação nada mais é do que ele próprio, do que o anticristo. Ele é a abominável desolação. Ele vai tirar o sacrifício contínuo, ou seja, o culto, vai proibir culto a qualquer divindade que não seja ele mesmo. É isso. Então Irineu conclui, é mais seguro e sem perigo esperar o cumprimento dessa profecia do que, falei isso na aula passada, antes de ler essas coisas, do que se entregar a elucubrações, que seria um estudo bem arranjado das coisas, e conjecturas sobre nomes, porque é possível encontrar quantidade enorme deles que combina com este número. E o problema continuará o mesmo. Aqui Irineu vai dar um exemplo, por exemplo, do nome Titã, né? Que se fizesse o cálculo na época poderia dar. E ele dá outros nomes, vários outros nomes. E o problema continuará o mesmo, pois se há muitos nomes com esse número, e há, é o que ele acabou de falar, continuará a valer a pergunta de quem será o nome desse, do que deve vir. De novo ele fala que o anticristo não veio, o anticristo deve vir. Com efeito, não é por falta de nomes que tem o número do nome anticristo, do anticristo. E ele insiste em dar o nome de anticristo para o homem do pecado. Tem gente que zomba quando a gente fala anticristo em relação ao homem do pecado, querendo dizer que nós não temos exegese, a hermenêutica está comprometida, e que né, não tem inteligência, não tem sabedoria, porque os zombadores são assim. Mas aí, o que você me fala de Irineu, um dos pais apostólicos? Estava lá. Que falamos assim, mas por ter... Olha, veja bem, com efeito não é por falta de nomes que tenhamos que tenha o número do nome do anticristo que falamos assim, mas por temor de Deus. Ele não arriscava ficar citando o nome, por temor a Deus e pelo zelo da verdade. Pergunta 2. Em verdade vos digo que alguns há dos que estão aqui, que não provarão a morte, até que vejam vir. Vão ver, né?
o Filho do Homem no seu reino. Eles vão ter vão ter essa visão. Então, esses alguns que estão aqui, a pergunta é feita assim, citados nesse texto, acima, estão vivos por aí? Quem tem obras é judeu ou gentil? Irmão, todo mundo tem obra. Não faz sentido. Tá? Vamos lá. Mas a questão é, irmão que eu estou falando, os irmãos agora, não é o irmão que me mandou a pergunta, não. De modo geral, irmãos, pensa. Todo mundo tem obras, judeu e gentil. Tá? Então vamos lá. Em verdade vos digo, alguns sábios que estão aqui, que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. É uma pergunta difícil? É. Se você for pego de surpresa assim, fala assim, realmente, então quer dizer que eles não vão morrer até Jesus vir. Mas não era isso que Jesus estava falando. Até que vocês vejam o Filho do Homem vindo no seu reino. Em relação ao segundo assunto, veja esse vídeo sobre, em verdade vos digo que alguns dos que aqui estão, que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Veja bem, eu precisaria fazer um outro vídeo para explicar isso. Então, vou indicar a vocês esses dois vídeos aqui do canal. Curso Bíblico Online. Até que vejam o reino. Digita isso ó, no YouTube. Curso Bíblico Online. Até que vejam o reino. Só isso já aparece. Moisés e Elias. Outra coisa. Curso Bíblico Online. Alguns aqui, que é a pergunta, né? Não passarão pela morte até que vejam vir o reino. Esse aqui é o vídeo que responde a pergunta. E também em relação a Moisés e Elias. Algumas pessoas dizem coisa absurda sobre Moisés e Elias. Alguns falam que ele ressuscitou. Isso é um absurdo. É um absurdo sem lógica, um absurdo totalmente sem lógica, antibíblico. Porque se Moisés havia ressuscitado, Cristo não seria a primícia dos que dormem. Sabe? Isso é um absurdo. Mas vamos lá. Então, o primeiro vídeo dessa sequência é esse aqui, onde se cumpriu essa palavra de Jesus Cristo. Alguns aqui estão que não passarão pela morte até que vejam vir o reino. Assista esse vídeo, digita lá, Curso Bíblico Online. Aqui, alguns aqui não passarão pela morte até que vejam vir o reino. Digita isso que você vai ver esse vídeo, olha, esclarecedor, do pastor Rafael Miquio. Muito bom. Algumas pessoas falam Rafael Miquio, né? Mas é Miquio, tá, irmão? E o segundo vídeo também, tão bom quanto dessa sequência, é Monte da Transfiguração. Até que vejam o reino. Porque está relacionado. Vejam o reino, até que vejam o reino. Ok? Então, vocês vão ver aqui esses dois vídeos muito bons mesmo, tá? Terceira pergunta. E levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhe, não respondes coisa alguma do que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardava silêncio. Insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe, conjuro-te pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Disse-lhe Jesus, tu disseste, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. E este sumo sacerdote está vivo por aí? Porque Jesus falou com o sumo sacerdote, vereis em breve o Filho do Homem sentado à direita do poder, vindo sobre as nuvens do céu. E aí, o sumo sacerdote está vivo para ver isso aí? Com 1950 anos aproximadamente? Porque Jesus falou para ele que ele, o sacerdote, veria. Eu concordo. E ver é com os olhos carnais. Concordo também. Jesus vindo nas nuvens do céu. Bem, concordo entre aspas. Porque lá está escrito que ele viria. Não está escrito que ele vai ver com olhos carnais. Está escrito que ele vai ver. Tá certo? Jesus vindo nas nuvens do céu. E a tradição, falando assim, diz que Jesus é falso profeta. Que tradição é essa que diz que Jesus é falso profeta? Eu nunca vi essa tradição. Porque dizem ao povo que Jesus ainda vai vir, sendo que está claro que já veio. Não está claro que ele já veio. Então vou voltar aqui, porque essa 3 e a 5, primeiro, aqui está um pouco relacionado, mas primeiro, vou falar da quinta pergunta, porque as duas estão relacionadas. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo os que o transpassaram. Ou seja, todos verão, os que o transpassaram, o sumo sacerdote, todo mundo vai ver Jesus vindo. E todas as tribos da terra lamentarão e lamentarão sobre eles. Sim, amém. Apocalipse 1:7.
Ótimo. Então, se Jesus ainda não veio, esses soldados romanos que furaram Jesus com lança, detalhe, quem traspassou ele não foi só os soldados não, tá? Isso aí está relacionado ao seu povo também que o traspassou. Também estão vivos? E as tribos? Claro, eram 12 tribos da época, foi naquela época. Então verá o Filho do Homem vindo nas nuvens com poder grande e glória, e ele enviará os seus anjos, reunirá os eleitos, 4 ventos, os confins da terra, até os confins do céu. Bem, a pergunta é, peraí, o sumo sacerdote, Jesus fala que ele vai ver Jesus vindo. Todo olho verá. Então, os soldados romanos, as 12 tribos, todo mundo também vai ver Jesus vindo nas nuvens. Isso é ótimo ele ter falado isso, porque todo mundo vai ver. A pergunta 3 e 5 estão relacionadas. Quanto ao fato de Jesus dizer ao sumo sacerdote, vereis em breve o Filho do Homem, à direita do poder, vindo sobre as nuvens do céu, e em relação ao verso Apocalipse 1,7, eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, ou seja, o sumo sacerdote vai ver, todo olho verá, até mesmo os que o traspassaram. Veja esses vídeos. Você vai ver esse vídeo aqui, porque não dá para explicar isso tudo agora, tá? Digita aí curso bíblico online, Apocalipse 1,7, todo olho verá, já vai aparecer. Até mesmo os que o traspassaram. Muito simples de entender. Porém, eu oriento que você, antes desse, você assista esse vídeo aqui. Ó. Tá? Digita aí curso bíblico online, Mundo dos Mortos, Hades, Sheol. E aí você vê esse aqui depois. Senão você talvez não vai entender nada desse vídeo aqui. Então assista esse vídeo primeiro. O pastor Rafael Miquil, muito bom. E depois você assiste esse que você vai entender. Tá? O que a igreja primitiva falava sobre isso? Você vai entender claramente como é que a igreja ensinava. E por que ela depois deturpou o ensino sobre o Hades. Né? O Hades ele era ensinado de uma forma e a Bíblia ainda deixa bem claro muitas coisas que ficam ocultos pelo imbróglio que as pessoas fazem, e aí por isso não conseguem entender por que Jesus fala que o sumo sacerdote vai ver, todo olho verá, até mesmo os que os traspassarem, e aquelas tribos vão ver também. Tá bom? Pergunta 4. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também ao seu peito, e que dissera, Senhor, quem é esse que há de trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus, Senhor, e deixa, o que será? Disse Jesus, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Divulgou-se, pois, entre os irmãos, esse dito que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não ia morrer, mas disse, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Este é o discípulo que testifica dessas coisas e que escreveu. E sabendo que o seu testemunho é verdadeiro. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Aí a pergunta, então, João estava vivo por aí? Está vivo por aí com mais ou menos 950 anos? Inclusive tem gente que acredita nisso. Olá. Disse Jesus, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa? Segue-me tu. Divulgou-se, pois, entre os irmãos que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não disse que não morreria. Mas se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Veja que Jesus não disse que não morreria. Então, por que a pergunta, então João está vivo por aí? Jesus não falou que não morreria, percebe? Então essa pergunta nem é válida. Mas, Jesus não disse que ele ficaria vivo até a vinda. Nem faz sentido Jesus ter vindo e ele morrer. Se Jesus já vem em 70 e ele morreu, também não faz sentido. O que ele disse foi, se eu quiser, eu faço. E não disse, eu vou fazer. Ele não falou isso. Entende? Assim, Jesus estava apenas usando uma expressão hipotética para afastar toda curiosidade. O que te importa? Aqui, ó. O que te importa? Afastar a curiosidade e possível disputa entre os discípulos, como já aconteceu anteriormente. Você vai ver aqui que eles estavam disputando quem era maior. E aí Pedro, curioso, vai lá, e esse aí, que o senhor que fica aí encostado com o senhor, o que o senhor vai fazer dele? Não te interessa. É simples. Se eu quiser que ele fique vivo até eu voltar, e daí? É isso que Jesus disse. Ele não disse ele vai ficar vivo. E o texto está bem claro sobre isso. Pergunta 7.
Quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que a sua devastação está próxima. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem na cidade saiam, os que estiverem no campo não entrem na cidade. Pois esses são os dias da vingança em cumprimento de tudo o que foi escrito. Aí a pergunta, foi pouco, foi metade ou foi tudo que estava escrito na escritura que se cumpriu? A resposta, quando virem Jerusalém rodeada, a sua devastação está próxima, a devastação de Jerusalém. Esses são os dias da vingança em cumprimento de tudo o que foi escrito. Observe que se trata de cumprir todas as coisas que estão escritas acerca da destruição de Jerusalém. Não cumprimento de todas as outras profecias. Ali não cumpriu todas as outras profecias. Claro que não. E a última pergunta, 8. Quando, pois, vos perseguirem nessa cidade, fugi para outra. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o filho do homem. Aí ele coloca filho de José e Maria. Peraí, ele não era filho de José literal, mas foi adotivo. Então ele era tratado como filho de José sim. Mas filho do homem não se refere apenas a isso. Vamos lá. Aqueles apóstolos estão percorrendo até hoje? Eram as cidades de Israel ou as cidades de agora? Tem alguns detalhes que tem que ser considerado aqui. Quando vos perseguirem nessa cidade, fugir para outra. Vamos lá? Primeiro, observe a expressão usada, sem que venha o filho do homem, filho de José e Maria. Espera aí. Como se filho do homem se tratasse... Aqui estão eles. Apenas do período em que Cristo estivesse aqui, não de sua vinda futura. Mas veja Lucas 17:30, por exemplo. Assim será no dia que o filho do homem há de se manifestar. Então, filho do homem não é só filho de José e Maria, é uma expressão que fala até do Cristo mesmo, hoje. As cidades de Israel não foram totalmente evangelizadas pela igreja primitiva por causa da perseguição, você vai ver isso em Atos 11, 12, e destruição de Jerusalém em 70. Isso indica que o evangelho será anunciado aos judeus até a sua vinda, até a vinda de Jesus. Agora, um detalhe. Olha, vamos ver o contexto dessa expressão, porque não adianta pegar daqui para frente e jogar esse texto. Tem que ter o contexto. Jesus fala, e o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, os filhos levantarão contra os pais, e os matarão, e odiados de todos sereis por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, pois, os perseguirem, está falando lá da perseguição, nessa cidade, fugir para outra, porque em verdade vos digo que não acabarei de percorrer toda a cidade de Israel sem que venha o Filho do Homem. Olha o contexto, olha o que está ligado. Odiado de todos sereis por causa do meu nome, os matarão, até aquele que perseverar até o fim será salvo. Isso está em Mateus 10. Olha que isso está ligado, na verdade, é com Mateus 24. Olha, então vos hão de entregar para seres atormentados, vai ser perseguido, matar-vos-ão, olha aí, ó, os matarão. Sereis odiados de todas as nações, sereis odiados de todas as nações, odiados de todos sereis por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Está vendo que o contexto é o contexto da grande tribulação? E ele continua. Aquele que perseverar até o fim será salvo, e este não é outro evangelho. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Tem gente que separa o evangelho do reino e o evangelho da graça. Não existe isso. Existe um evangelho e é o evangelho do reino. Ah, mas Paulo cita o evangelho da graça. Lê o contexto lá. Tem um vídeo no canal que fala sobre isso. Evangelho, curso bíblico online, evangelho do reino, evangelho da graça. Você vai ver que não tem diferença nenhuma. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Por isso que está falando, o contexto está relacionado à pregação, não só em Israel, mas no mundo todo. E aí a igreja primitiva começa a pregar, é perseguida, é dispersa, e aí você vai ver aqui, ó, vai lá em Atos 11, 19 e 12, 1, que você vai ver que a igreja começa a pregar e ela é espalhada para o mundo todo. Porém, ela pregou ainda, tem que pregar. A igreja primitiva defendia o milênio futuro, tá?
Adidaquê, Policarpo, Clemente de Roma, Barnabé, Papias, Pastor de Hermas, Dionísio, Inácio de Antioquia, Justino Mártir, Irineu, Tertuliano, Hipólito, Cipriano, Comodiano, que é menos famoso, Nepos também, que é citado por Dionísio, Lactâncio e outros. Detalhe, Eusébio, olha, detalhe importante. Nepos foi citado por Eusébio de Cesareia. Foi citado, na verdade, por Dionísio, que consta no escrito de Eusébio de Cesareia. Eusébio já havia sido contaminado pela mutação doutrinária em relação à escatologia, iniciada no IV século. Por isso zomba de Papias e outros, onde critica veementemente o milênio, 1000 anos literais, que alguns teólogos chamam de quiasmo. Só deixando claro que às vezes você vai pegar Eusébio de Cesareia e você vai ver ele descendo a lenha no milênio literal, porque ele já estava contaminado com essa mutação doutrinária. Mutação por quê? Porque até então, o milênio ele era pregado pela igreja primitiva. Depois muda-se o discurso na Idade Média. Agora pensa comigo. Pré-milenismo, amilenismo e pós-milenismo. Detalhe, até mesmo alguns escritores renomados e reformados acham difícil distinguir a origem e até mesmo distinguir entre o amilenismo e o pós-milenismo em suas raízes, tá? Então vamos lá. Pré-milenismo. Nessa época aí, foi defendida pela Didaquê, tá? Alguns querem colocar Didaquê lá na frente, mas há grandes evidências desse período. Nessa época, quem defendia o amilenismo? Ninguém. Pós-milenismo? Ninguém. Policarpo defende o pré-milenismo. Quem na época dele defendia o milenismo? Ninguém. E o pós-milenismo? Ninguém. Clemente de Roma. Aí é o período que ele nasceu, né, de vida dele. Ninguém defendia milenismo na época de Clemente de Roma. Clemente defendia pré-milenismo, ou seja, o milênio de 1000 anos literal ainda vai acontecer depois da vinda de Jesus. Ninguém defendia o amilenismo nem o pós-milenismo. Barnabé. Barnabé defende o pré-milenismo. Ninguém defendia na época o amilenismo nem o pós-milenismo. Papias defendia o pré-milenismo. Ninguém defendia o amilenismo nem o pós. Pastor de Hermas defendia o pré-milenismo. Ninguém defendia o amilenismo e pós-milenismo. Dionísio, período do final do primeiro século ao início do segundo. Nesse período ninguém defendia o pós nem o amilenismo. Nepos, citado por Dionísio. A Dionísio elogia ele, inclusive, nesse ponto. Pré-milenista, ninguém era milenista nem pós-milenista. Inácio de Antioquia defendia o pré-milenismo. Ninguém defendia milenismo e pós. Justino Mártir. O Justino Mártir é famoso. Defendia o pré-milenismo. Ninguém defendia o amilenismo ou pós-milenismo. Irineu de Leão defendia o pré-milenismo. Ninguém defendia o amilenismo e pós-milenismo. Tertuliano defendia o pré-milenismo. Ninguém defendia milenismo e pós-milenismo. Hipólito defendia pré-milenismo. Ninguém defendia milenismo e pós-milenismo. Cipriano de Cartago defendia pré-milenismo. Ninguém defendia milenismo e pós-milenismo. Comodiano, fim do terceiro século, já para o início do quarto. Ninguém defendia milenismo e pós-milenismo. Embora aqui eu poderia até admitir uma possibilidade de alguém estar começando a falar disso aqui no início do quarto século. Por quê? Vou explicar. Lactâncio, né, nesse período, vou colocar aqui também, para não ser demasiadamente rígido, por causa do período de lactância. Aí começa. Século IV. Eusébio de Cesareia e Ticon. Eusébio de Cesareia, coloquei aqui no amilenismo. E pós, por quê? Ambos têm as mesmas raízes. Ticônio, Agostinho, tudo isso começa a partir do quarto século. Ah, pastor, mas Eusébio nasceu no terceiro século, sim. Mas ele começa a escrever as coisas, ele já era adulto, ele já era um homem formado. Então isso você vai considerar que é do quarto século para frente. É claro que sim. Então, você vai observar
que o século IV é onde começa essa mutação doutrinária em relação à escatologia. Até então, todos esses... Eu vou fazer um ciclo mais bonitinho aqui, ó. Todos estes e outros também testemunharam a favor do pré-milenismo, chamado pré-milenismo histórico, aonde toda a igreja sempre creu que Jesus ainda vai vir, o anticristo ainda vai aparecer, Jesus vai vir, e depois da vinda de Jesus começa o milênio literal de 1000 anos. Do jeitinho que está escrito na Bíblia. A igreja sempre acreditou assim. E aí, isso aqui começa a surgir depois. Tá? Estou mostrando prova histórica além das provas bíblicas. Papias vai falar o seguinte: mas depois que esse anticristo, aqui mais uma prova que a igreja sempre chamou o homem do pecado de anticristo, tá? Aos sabidões, que tem um monte de sabidão aí, vai corrigir e falar, não, anticristo é só o espírito do anticristo. Não, o homem do pecado também é. Mas depois que esse anticristo tiver devastado todo esse mundo, ele reinará durante 3 anos e 6 meses, se assentará no templo, em Jerusalém. Papias diz isso. Então o Senhor virá dos céus nas nuvens, na glória do Pai, e enviará esse homem. Só um detalhe que eu vou falar. Nós consideramos todos esses homens aqui infalíveis, perfeitos, ou seja, inspirados pelo Espírito Santo no sentido das Escrituras? Não. Isso não é Bíblia, isso não é segunda Bíblia, mas é testemunho histórico do que a igreja cria e do que a igreja sempre pregou. Isso é inegável, tá certo? Então o Senhor virá dos céus nas nuvens. Papias está falando isso depois de 70, que Jesus vai vir nas nuvens, na glória do Pai, e enviará esse homem e seus seguidores para o lago de fogo. Esse homem que ele está falando é o anticristo. E os seus seguidores para o lago de fogo, que seriam os falsos profetas. Mas trará para os justos os dias do reino, ou seja, o descanso, o bendito sétimo dia. Sabe o que é o sétimo dia que ele está falando? Do milênio. Porque um dia para o Senhor é como 1000 anos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mil anos passariam, ou seja, 4.000 anos antes de Cristo, 2.000 anos até a vinda de Cristo, mas é no calendário de Deus, né? Porque o calendário humano ele tem uma falhazinha de alguns anos para trás, para frente, a contar a partir do período da morte de Jesus, né? Então, 2.000 anos. Agora, o sétimo dia é o milênio, que é o quê? 1000 anos literais, como 1000 anos literais para cada um desses anos atrás. Trará para o justo dias do reino o descanso, o sábado significa descanso, o bendito sétimo dia, e restaurará a Abraão a prometida esperança, em cujo reino haveriam de sentar-se com Abraão, Isaque e Jacó. Assim a bênção predita pertence, sem sombra de dúvida, aos dias do reino, quando os justos terão domínio sobre a própria ressurreição. Barnabé. Alguns dizem, não, Barnabé foi o pai do amilenismo. Ah, é? Olha que interessante, Barnabé concorda com Papias. Prestai atenção, filhos, sobre o que significa terminou no sétimo dia a sua obra. Isso significa que o Senhor consumará o universo em 6.000 anos. Jesus fala, meu pai trabalha e eu trabalho também, até hoje. Pois um dia para ele significa 1000 anos. Então um dia significa 1000 anos. Ele próprio atesta dizendo, eis que um dia para o Senhor é como 1000 anos. Portanto, filhos, em 6 dias, que são 6.000 anos, o universo será consumado. E ele descansou no sétimo dia. Isso quer dizer que seu filho, quando vier, Jesus não tinha vindo. Barnabé, quando vier, para pôr fim ao tempo do iníquo, Jesus vai vir. Quando ele vir no futuro, para pôr fim ao tempo do anticristo, para julgar os ímpios e mudar o sol, a lua, as estrelas, então ele, de fato, repousará no sétimo dia. Ele fala do repouso. Tá vendo, irmãos? Aqui eu deixei aqui só para um detalhe, né? Ele fala assim, ele finalmente lhes disse, não suporta vossos os vossos sábados, veja como diz, não são sábados atuais que me agradam, mas aquele que eu fiz ao milênio, no qual depois de ter levado todas as coisas ao repouso, farei o início do 8º dia, isso é, o começo do outro mundo. Eis porque celebramos como festa alegre o 8º dia. O que é o 8º dia? O que ele está falando que celebramos o 8º dia? O domingo. Eu só deixei esse texto aqui para parar aquela falácia de que domingo começou a partir, tudo é concílio de Nicéia, né?
isso aí foi os concílios católicos que fez a igreja se reunir domingo. Nada disso. Você pegar a história da igreja, você vai ver que a igreja já se reunia no domingo. E aqui ele está falando, nós celebramos o 8º dia, porque o 8º dia representa a eternidade. É assim que ele está dizendo. Agora, você entendeu que o 7º dia é o 7º milênio? Policarpo, e se o agradamos nessa era, receberemos também a era por vir, segundo nos prometeu que nos ressuscitará futuro, tá? E que se nos mostrarmos dignos dele, em nosso viver, também reinaremos com ele. Bíblia, e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhes darei poder sobre as nações. Espera aí, Jesus está falando que no futuro vai dar poder sobre as nações. Que nações? Que nações? As nações do milênio. A igreja vai receber poder sobre as nações. Isso é exatamente o milênio. Tem um texto que eu não coloquei aqui, eu me esqueci, agora eu me lembrei, que Apocalipse fala também, ao que vencer, ele fala que vai dar uma coroa. Para que coroa? Coroa é para rei, para reinar. Reinar sobre quem? Sobre as nações que estarão no milênio. E com vara de ferro as regerá. Serão quebradas como vaso de oleiro, vão ser instruídas, como também recebi do meu Pai. Ao que vencer, concederei que se assente comigo no meu trono. Você tem poder sobre as nações para reger, isso é reino. Você recebe uma coroa, você senta no trono, assim como eu venci, me sentei com meu Pai no seu trono. E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes e reinaremos sobre a terra. Isso é o milênio. Ah, mas o milênio é no céu? Não, o milênio é na terra. Vou fazer um vídeo sobre isso, tá? Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder segundo a morte, mas serão sacerdotes de Deus de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Tem nada de isso aqui, ó, tem nada de figurado. É literal. Ora, rogamos-vos, irmãos, rogamos-vos pela vinda do Senhor Jesus Cristo. Olha o que Paulo falou. E pela nossa reunião com ele, que não movais facilmente nem vos perturbeis. Eu vou ler só o que está destacado. Pela vinda e reunião com ele, não vos perturbeis, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Paulo está falando isso aqui próximo de 70. Sabe o que ele está dizendo? O dia de Cristo não está perto. De maneira alguma, ninguém te engane falando que vai ser em 70 a vinda de Cristo. Por quê? Não vai acontecer assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. Já provamos, por A mais B, que o homem do pecado ainda não se manifestou. Nem a igreja primitiva acreditava nisso. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca. Peraí, por acaso algum dos supostos anticristos na época de 70 foi aniquilado pelo esplendor da vinda do Senhor? Esplendor é brilho, tá? Olha aqui, Jesus destruiu ele com o assopro da sua boca. Alguns deles, por acaso, Nero, Vespasiano, Domiciano, qualquer um deles, foram destruídos dessa maneira? A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás. Será que o anticristo lá no passado veio sob a eficácia de Satanás com todo o poder, sinais e prodígios? Houve esse anticristo na história? Olha o que João fala em Apocalipse. Escreve as coisas que tem visto, as que são e as que depois dessas hão de acontecer. O que ele viu? Ele viu Cristo glorificado. O que são as coisas que são? As 7 igrejas que existiam no tempo de João, onde as cartas foram enviadas. E as que depois dessas hão de acontecer. Peraí, João está escrevendo de coisas que ainda vão acontecer no futuro? João está escrevendo de coisas que vão acontecer no futuro. Para mostrar aos seus servos as coisas que breve hão de acontecer. Apocalipse 1, 22, 6. Ah, mas aqui está falando que vai ser breve. Olha, veja bem, toda estrutura profética escatológica fala que é breve. Tá certo? Depois dessas coisas, do ponto de vista de Deus, isso é breve. Depois dessas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, com som de trombeta, ouvira falar comigo e disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas hão de acontecer. Alguns textos, está escrito aqui no verso 2, que ele foi arrebatado. Não existe a palavra arrebatado no texto original, tá? Pode pesquisar. E aí ele está falando aqui, ó, uma voz como de trombeta. Qual é a voz de trombeta que ele está ouvindo?
essa trombeta? Está relacionada também, né, com o toque da última trombeta. As coisas que depois dessas vão de acontecer. Do Apocalipse 4 até o Apocalipse 22, são as coisas que depois dessas vão de acontecer. Olha aí, vê se isso aqui já aconteceu no passado. Um anticristo que recebeu o poder, o trono e grande poderio de Satanás, agiu por 42 meses, fez guerra aos santos e venceu, fez grandes sinais. Tem que cumprir tudo. Até fogo. Ah, pastor, mas aqui está falando de um e aqui está falando de outro. Quem fez isso na história? Grandes sinais, até fogo fez descer do céu, a terra. Ah, isso é simbólico. Não, não é simbólico. À vista dos homens. Engana os que habitam na terra com sinais. Quando que aconteceu isso na história? E foi-lhe concedido que desse espírito, fôlego, à imagem da besta. Também que a imagem da besta falasse. Isso aconteceu na história, no passado. Faz que todos, pequenos, grandes, ricos, pobres, livres e servos, lhes sejam postos um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, e ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem o sinal, o nome da besta ou o número do seu nome. Isso aconteceu na história? Não. A besta e os reis da terra, seus exércitos reunidos para fazer guerra, aquele que está sentado sobre o cavalo e seu exército. A besta foi presa e os falsos profetas que fizeram sinais, esses tais sinais, né? Até fogo cair descer do céu. Com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no lago de fogo. Vi descer, foi lançado no lago de fogo já? Não. Vi descer do céu um anjo, tinha, é a continuação, que tinha uma grande cadeia na sua mão, ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e amarrou por 1000 anos. Não, Satanás não está preso. Não está preso nem aqui nem na China. Tá? Por quê? O próprio Paulo fala que nós não ignoramos os ardis de Satanás, mas Satanás nos impediu, eu queria fazer isso, Satanás nos impediu, que ele está na potestade maligna, está nos ares, né? Então essa ideia de que Satanás está preso, tem um vídeo aqui no canal também, se você quiser pesquisar, curso bíblico online, sobre a prisão de Satanás. Satanás está preso, curso bíblico online, Satanás está preso, pesquisa no YouTube. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo, onde estão a besta e o falso profeta. Por quê? Aqui, quem foi lançado? No lago de fogo, a besta e o falso profeta. Depois dos 1000 anos, Satanás vai ser lançado e a besta e o falso profeta ainda estão lá. E viu um grande trono branco. Isso já aconteceu? O juízo final já aconteceu? Não. Então, só para você entender, eles explicam que tudo isso já aconteceu daqui até 70 depois de Cristo, no ano 70. Por causa da vinda de Jesus nas nuvens, já aconteceu tudo isso. Mas peraí, o Apocalipse de João foi escrito em 90 até 97, provavelmente pelo testemunho dos antigos, 97 depois de Cristo. O Apocalipse é revelação. Faz sentido Deus revelar aqui? Deus tinha que revelar antes de acontecer. Não faz sentido Deus revelar depois que aconteceu. Isso não é revelação, isso é contar a história. E por isso, veja bem, aí o que eles vão fazer? Eles vão tentar forçar Apocalipse ter sido escrito aqui. Vou dizer, não, João escreveu Apocalipse antes de 70. Mentira. Tem várias provas dentro do próprio livro que ele não foi escrito antes de 70. Uma delas é falar sobre a Nova Jerusalém, justamente porque Jerusalém antiga tinha sido destruída. Irmãos, Apocalipse foi escrito depois de 70. Isso foi escrito em 90, provavelmente 97. Como nós lemos no início, que a igreja primitiva testificava que João terminou de escrever o Apocalipse depois do Império de Domiciano. Ou seja, ele terminou aonde? Em 96. João escreveu em 97. Não faz sentido a revelação vir depois do acontecimento. Isso joga por terra toda a ideia de preterismo e de que já aconteceu todos aqueles eventos. Então, olha, veja bem, tudo isso aqui que nós já mostramos deveria ter acontecido aqui e não aconteceu. Tá certo? Alguma coisinha que a gente pode achar que pode ter acontecido lá no passado. É completude, tem que acontecer tudo, não é alguma coisinha. Então, vamos deixar aqui a próxima aula. A aula será a aula 6.
O que a igreja primitiva ensinava sobre o milênio? Legal, né? O que a igreja primitiva ensinava sobre o milênio? Algumas coisas, tá? Então amanhã, o horário aqui, às 20 horas, o que a igreja primitiva ensinava acerca do milênio? O testemunho dos primeiros irmãos. Aqueles que tinham pegado a fonte de água pura ainda antes de ser contaminada lá no 3º século, né? 3º, 4º século. Pastor, tudo foi contaminado no 3º século, 4º século? Não, claro que não. As coisas foram sendo contaminadas aos poucos, uma parte na escatologia, depois em outra área. Ah, então quer dizer que tudo de Agostinho não presta? Claro que não. Se você começar a ler o Agostinho, você vai ficar impressionado com o tanto de revelação que ele tinha. Isso significa que ele era inerrante? Não. Agora, quando ele erra, quando ele vai contra a voz anterior dele, ele começa a errar. Quando ele começa a desprezar o testemunho dos antigos, ele começa a errar. Mas agora, isso significa que não podemos aproveitar nada do seu conteúdo? Claro que não, absolutamente que não. Tá certo? Não só Agostinho, como outros que vieram antes dele, principalmente, né? Antes dele, tá? Seria bom você ler. Você vai usar isso como Bíblia, ou seja, como conteúdo inspirado? Não. Então o que nós vamos fazer amanhã? Vamos pegar o testemunho da igreja primitiva e comparar com as escrituras. Está batendo? Sim, plenamente. Então, esse testemunho é aceito. Entendeu? Aquilo que eles ensinam que vai contra a escritura, dificilmente você vai achar muita coisa assim que vai contra a escritura. No início da igreja, eu falo dos pais apostólicos, que é ali do 1º e 2º século, mas aquilo que eles erram, você despreza. Afinal de contas, eles não têm que ser inerrantes. Eles estão ensinando. Assim como qualquer um de nós podemos ensinar alguma coisa e depois falar assim, gente, peraí, isso aqui eu ensinei, mas eu não tinha entendimento dessas coisas. E depois mudar. Tá certo? Então vamos lá. Deus abençoe vocês, né? Até amanhã. Guardamos para a gente fazer essa aula, o que a igreja primitiva ensinava acerca do milênio. Tá bom? Deus abençoe. Um abração. Peço que ore por nós. E orar é mais do que o suficiente. Ore por nós, que Deus abençoe.